Olá, passando aqui para mais um episódio do podcast Modo Cristão. O tema hoje é Mesas de Maria e vai estar comigo Eliette Rodrigues. Ela é a idealizadora deste projeto e ela vai estar nos contando como que iniciou, como Deus preparou tudo para que ela colocasse isso em prática na vida dela e surgisse como uma mulher que vai nos ensinar, nos ajudar, nos orientar nesse projeto. Amém? Eu quero apresentar para vocês agora Eliette. Eliette, seja bem-vinda aqui no canal Modo Cristão, nesse podcast, que é um podcast cristão para falar para nós mulheres, homens, cristãos, pessoas de todas as idades que se interessam pela palavra de Deus. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória e como você chegou nesse projeto Mesas de Maria. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horário você vai assistir, mas é um prazer muito grande, Flávia, estar aqui com você, Amém. podendo compartilhar aquilo que Deus faz, né? A palavra do Senhor diz que os planos dele são perfeitos, né? E muitas vezes nós nem planejamos, mas Deus nos coloca em determinados projetos, em determinados locais, que faz a gente transbordar. Porque eu acho que nós chegamos já numa idade de transbordar, de ajudar outras mulheres, de ser a mulher de Titos 2. E partindo do princípio da mulher de Titos 2, aqui estou eu, mãe, avó, mãe de 3 filhas, 2 netas maravilhosas. Eu sou pedagoga, sou aposentada, eu trabalhei por 40 anos na educação, e depois da educação eu tive outras experiências, não só na área de educação, na área de assistência social, trabalhei também na área, em algumas áreas políticas também. Então eu perpassei em vários ângulos da minha vida profissional em diversos lugares. E a minha vida espiritual dá um livro, minha amiga. Dá um livro. Amém, glória a Deus. E aí, como eu cheguei neste projeto? Eu fui nascida e criada no Evangelho, né? Contarei um pouquinho do meu testemunho, porque talvez você também tenha um sonho como eu, ou talvez você nem tenha sonhado, mas Deus já sonhou com você. E quando Deus sonha com a gente, Ele realmente faz as coisas acontecer no tempo dele, no modo dele, da forma É dele. verdade. E às vezes a gente não entende, né, Flávia? Verdade, uhum. Como é que você está aqui hoje? Talvez você também não pensasse estar aqui, mas aprove Deus colocar você no lugar que você está, como aprove Deus me colocar no lugar onde eu estou. E nessa minha vida profissional, quando eu terminei, eu achei que eu iria aposentar. Eu achei. Eu aposentei a primeira vez da educação, falei, agora aposentei. Eu fiquei 40 dias aposentada, acredita? Acredito. 40 dias aposentada porque foi a chegada da minha primeira neta. Achei que eu ia curtir a minha primeira neta. E aí eu fiquei 40 dias, período do resguardo. Terminou, eu voltei a trabalhar numa área completamente diferente daquilo que eu estava acostumado, que foi uma área no meio político. Então, achei até que eu não conseguiria passar deste mundo, né, nesse mundo da política, e lá eu fiquei por 10 anos. Aí eu trabalhei por mais 10 anos, Uhum. aí eu já tinha aposentado. Trabalhei por mais 10 anos em outra área, que aí eu também fui ter uma experiência maravilhosa na assistência social, trabalhando com a primeira infância também, que foi uma experiência riquíssima na minha vida. Aí eu entendi claramente que aquele tempo que eu disse que eu ia parar e que não parei, já tinha planos de Deus nessa história, né? E aí, na minha vida espiritual, eu fui nascida e criada no Evangelho. Só que eu me afastei por 10 anos. Sim. De 16 anos a 26 anos eu fiquei fora da presença do Senhor. E aí, quando você está fora, o caminho é de dor, o caminho é de sofrimento, o caminho é de muita peleja. E foi essa a minha caminhada, né? E Deus, aprove Deus me encontrar novamente. Daí Deus me encontrou. Deus me encontrou e eu voltei para o Senhor toda morta. Morta no fundo do poço, sem rumo e sem direção. Cheguei, voltei para o Senhor, uma caminhada bem dura, e lá cheguei para ser tratada.
porque a igreja é um lugar de cura, né? Sim. E lá fui eu ser curada. Eu levei 6 anos nesse processo. 6 anos que eu não sabia o que fazer dentro da igreja. Quando eu voltei, muitas coisas diferentes, né? Voltei para uma outra denominação e não sabia o que fazer. E eu escutava todo mundo falar: você tem um chamado, você tem um chamado. Por que chamado? Chamado para quê? Para fazer o quê? Aí eu não sabia. Um dia eu procurei meu pastor e disse para ele: pastor, falaram que eu tenho chamado. Qual é o meu chamado mesmo? Ele falou: você não sabe? Eu falei: não sei. Eu não sei qual é o meu chamado. Eu ainda não sei. Aí qual o conselho do pastor para mim? Liette, vai para a EDB, Escola Bíblica Dominical, faz todos os cursos do trilho. Amada, eu fiz todos os cursos. Durante esses 6 anos, eu só estudei, vamos dizer. Se estudei, preparou, né? Eu preparei cura, transformação, e ali Deus foi tratando comigo. No final, eu comecei a trabalhar com células. Na área do ensino. Na área, que a nossa igreja é a igreja de célula, aí eu fui liderar uma célula. Uhum. Aí eu fui liderar uma célula, na época mista. Você foi para a área da liderança e do ensino também, Do porque ensino você também. tá no. Você é líder, mas você tá ali para ensinar também, né? Porque célula geralmente funciona assim, né? Isso mesmo. E aí fui eu para esta célula mista. Na primeira multiplicação, multiplicamos para uma célula de mulher. Deus trabalhando, né? Olha Deus trabalhando, você não compreende, né? Não. Aí Deus trabalhando. E nesse meio tempo, tinha umas irmãs na igreja que começaram um grupo de oração de mulheres toda segunda-feira e me convidaram. Vão com a gente, vão também com a gente liderar esse grupo. Aí eu aceitei, também envolvendo mulheres. Aí eu comecei a ser despertada. Deus está trabalhando, é aqui comigo. Quer dizer, né, Eliette, você percebeu assim, né, que o próprio Deus, quando você se dispôs a se preparar, você não sabia o seu chamado, mas você se propôs a se colocar à disposição do Senhor, a se preparar, a estudar, o próprio Deus, ele foi conduzindo, você não precisou fazer nada. E é assim que funcionam as coisas de Deus, né? As coisas foram acontecendo. Aí eu fiquei nessa rede de oração de mulheres e fiquei com as células de mulheres. E aí eu fui líder de célula, fui supervisora de célula, e aí fui crescendo nesse processo. E por 12 anos, dentro da rede de oração de mulheres, nós começamos a gerar o Ministério de Mulheres. Que bênção, glória a Deus. Aí no nosso coração já começou a nascer o Ministério de Mulheres. E aí aquele grupo de oração, ele ia crescendo, e nisso Deus levantou as mulheres dos pastores, e nós começamos a trabalhar, não com o Ministério de Mulheres, mas Congresso de Mulheres. Eu não sei se você lembra, naquela época nós fazíamos congresso lá no ginásio poliesportivo de Laranjeiras. Congresso Mulher Bela, eu estive em 2. Isso. Em 2, inclusive eu fui um que foi Fernanda Brum, Isso. foi a Êxola, não, um foi Fernanda Brum, aquela... Uma outra. A Êxola também teve várias, teve é. a Ludmilla, né? Tivemos várias mulheres naquela época com a gente. Ali nós estávamos gerando o ministério. 12 anos depois surgiu o ministério. Então eu fiquei nesses 12 anos na rede de oração, coordenando junto com outras mulheres a rede de oração. E depois junto com outras mulheres coordenando o Ministério de Mulheres da igreja. Ou seja, eu fiquei 24 anos trabalhando com mulheres. Eita glória, hein? Não foi fácil, não. 24, né? Não. E quem sabe que nós mulheres somos complicadinhas, né? São meio difíceis, né? Mas foram 24 anos de muito aprendizado. Nossa, com certeza. Muito aprendizado, né? Muito crescimento, muitas lágrimas, muito preço, né, de oração, jejum, e Deus me levou a crescer muito na intimidade de oração, jejum, propósito com Deus. Foi um tempo, assim, extraordinário de Deus na minha vida. Até que, em 2024, Deus começou a tocar em meu coração, que estava na hora de passar o bastão. E aí eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, me dá uma direção. Eu amo trabalhar com mulheres, mas eu entendo que o ministério hoje precisa de gente nova, pessoas novas, com outras estratégias. 24 anos, já foi muito tempo. O que fazer? E aí comecei a orar em 2024. Em 2025, eu decidi. Deus tinha me dado um comando, que eu realizaria o último congresso
de mulheres na nossa igreja nova, que nós mudamos para um templo novo. E aí eu iria realizar o último congresso de mulheres, o Congresso Mulher Bela. E assim foi. Quando terminou o congresso, eu disse, está na hora de passar o bastão. Passou o bastão, então. E aí eu passei o bastão. Passei, e nisso Deus já estava trabalhando no meu coração, que chegou a hora de trabalhar para fora das quatro paredes da igreja. E tudo é um aprendizado, né, Eliette? Tudo é um Esses 24 aprendizado. anos que você ficou ali naquele Ministério de Mulheres, quando você comentou aí no início que você ficou 6 anos dentro da igreja, porque você não sabia o seu chamado, mas você ficou 6 anos ali só estudando. Eu falo para vocês a importância do preparo. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo ele nos capacita, mas nós temos que fazer a nossa parte também, Isso. né? Porque você se Isso. preparou, você buscou e as coisas aconteceram naturalmente, o Senhor te levou para um patamar Isso. onde você ficou 20 anos ensinando mulheres, ajudando mulheres, e hoje você está em outro nível, né? Em outro nível. E quando eu digo que eu parei por 6 anos, e é muito importante falar, porque não foi só para eu estudar, foi tempo de cura De mesmo. cura também, Eu né? fiquei muito tempo fora da presença do Senhor. Então, aqueles 6 anos foi cura, foi purificação, foi santificação. Eu entender que aqueles 10 anos me afastaram de Deus. E eu precisava me aproximar de Deus. Eu precisava de algumas curas, curas na alma, cura no coração, cura na mente. Então, esses 6 anos desses cursos, ele foi me lapidando das coisas que eu precisava me limpar, vamos dizer assim, né? Você chega com tanto peso, com tantas dores, com tantas feridas. Então, Deus foi tratando daquelas feridas, Deus foi me curando. E à medida que eu ia fazendo o curso, que eu ia participando, que eu ia me envolvendo do aprendizado que eu precisava, para que Deus cumprisse aquilo que Ele queria para a minha vida. Como é importante a gente ter esse discernimento, né, Eliette? Porque você saber que você precisa de um tempo. Hoje a gente observa que às vezes as pessoas elas chegam na igreja, as mulheres que têm até um chamado, têm potencial, e já querem abraçar tudo, né? Querem abraçar tudo de vez e fazer as coisas acontecer. E a gente precisa entender que nós precisamos desse tempo. Nós precisamos, assim, ouvir a voz de Deus, né? Porque foi um tempo que você aprendeu a ouvir a voz de Deus, né? Porque por mais experiência que eu tivesse, por mais domínio que eu tivesse para fazer as coisas, né, porque sempre trabalhando em liderança, a minha vida profissional me ajudou muito, né, em tudo aquilo que eu fazia para o Senhor, tinha muitas coisas da minha vida profissional que eu usava e que eu experimentava lá e dava certo, e a metodologia, as estratégias, eu também usava na obra do Senhor. Sim. Então, por mais que eu tivesse conhecimento do como fazer e tudo mais, mas eu me submeti a aprender, a entender a comunidade que eu estava chegando, né? A entender os princípios da igreja, os valores da igreja. Então, eu acho que esse tempo que você passa sentada num banco é de crescimento e maturidade espiritual. Eu acho que é isso que eu adquiri. Aí, chegando, passei o bastão para a honra e glória do Senhor, e as meninas estão lá, dando conta do recado e fazendo as coisas lindamente acontecer, né, numa outra pegada, num outro estilo, e eu continuo com elas lá, não liderando, mas continuo participando do ministério junto com as meninas. Então, o que eu fiz? Comecei a orar ao Senhor, e agora? E eu recebendo várias palavras, pessoas que me entregavam palavras, ninguém mandou você parar, você não tem que parar, você não pode parar, Deus tem um propósito, e cada revelação, cada direção que Deus me dava por meio de alguns profetas de Deus, eu ia orando, Senhor, confirma, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque até então você achava o quê? Você achava que você ia passar o bastão para as meninas, entregar a liderança? Dormir em berço esplêndido. Dormir em berço esplêndido, não ia fazer mais nada. Achei. Sério? Achei. Mesmo que eu tivesse desejo de continuar com as mulheres, eu estava entendendo que era meu tempo de parar. E aí foram tantas palavras, foram tantas coisas que aconteceram, e aí Deus foi me dando a estratégia. Sabe, Deus foi trazendo coisas no meu coração. Eu falei, meu Deus, mas isso nunca passou no meu coração. E aí, esse passar no coração, eu comecei a investir em mentorias. Eu comecei a me capacitar também, fazendo algumas mentorias, né? E aquelas mentorias foi me dando uma direção do que fazer.
Até que um dia, né, o texto de Lucas 10 entrou no meu coração. Maria escolheu a boa parte. Eu preciso formar um exército de mulheres que saibam escolher a boa parte. Mulheres que desejam a boa parte. Tremendo, hein? Sabe? E aí Deus começou a ministrar meu coração. E mesa, eu fui nascida e criada ao redor da mesa. A minha família, mesmo com toda a simplicidade, princípios e valores que tinham, nós vivíamos na mesa. Na minha família, tudo acontece na mesa. É café da manhã, é jantar, é almoço, tudo na mesa. Então, até hoje, nós levamos 4, 5 horas em torno da mesa enquanto família. E sempre foi muito prazeroso. Isso E é Deus já bênção, né? estava me ensinando. Uhum. E é incrível que Deus já estava me preparando, eu creio, para este momento. Porque eu me lembro de coisas maravilhosas que eu vivi em torno da mesa. Então, a mesa ganhou outro sentido quando Deus começou a me dar um nome de a boa parte. Eu disse, meu Deus, mas eu conheço o princípio da mesa desde que o mundo é mundo. Porque meus pais sempre tiveram mesa na minha casa. E aí eu comecei a lembrar de tudo que eu vivi em torno da mesa com meus pais. Comecei a estudar, comecei a debruçar a respeito deste assunto, até que chegou Mesas de Maria. Ela escolheu a boa parte. Interessante que mesmo você cresceu na mesa, né? Mas mesmo você ainda talvez não tendo seu entendimento do propósito de Deus na mesa, mas o Senhor já estava te preparando para Já isso que você está estava me vivendo preparando. hoje, né? Eu posso te assegurar que estava me preparando para eu viver o que eu estou vivendo hoje. E aí nasce Mesas de Maria. No início, várias pessoas me indagaram: mesas? Porque eu não estou falando de uma mesa, eu estou falando de muitas mesas. Cada mesa é um propósito. Cada mesa, Deus tem uma direção. E mulheres diferentes também, né? Mulheres diferentes, né? Não só as mulheres da minha igreja, de outra, mas mulheres. Aquelas mulheres que sentem o desejo de participar, que entendem que precisa de um tempo. E aí, o que aconteceu comigo também? Quando Deus começou a me chamar para um outro projeto, eu comecei a entender no processo que eu não me cuidava, minha amada. O autocuidado comigo era zero. Eu era alcoólatra do trabalho. Você acredita que eu sentia prazer em dizer meu nome é trabalho, meu sobrenome é serviço? Eu achava até chique. Hoje eu fico pensando, meu Deus, que loucura que eu fazia da minha vida. Como que o meu nome é trabalho, meu sobrenome é serviço? Ou seja, eu virei escrava. Então, na verdade, eu vivi muitos anos da minha vida como escrava do trabalho Sim, mesmo, aham. sabe? Então, Deus foi tirando isso do meu coração. E Deus foi me despertando pelo autocuidado. E ser alcoólatra do trabalho me levou a vários problemas de saúde. E aí eu cheguei mesmo no fundo do poço com problemas de saúde. Aí o autocuidado gritou. Porque tudo que é demais não é bom, né? E nem tudo que é de menos, né? A gente precisa, assim, de um equilíbrio na nossa vida, né? E essa questão do autocuidado, do trabalho. Hoje eu percebo que tem pessoas que elas, assim, trabalham muito, muito, vivem envolvidas com o trabalho, esquecem até de Jesus, dos planos de Jesus, dos propósitos de Jesus para a vida dela. Não que o trabalho não seja Sim, importante, né? Mas sim, acho que uma palavra-chave para nós é o equilíbrio, né? é verdade. É verdade. E quando você fala do equilíbrio, foi o que eu aprendi no processo. Uhum. Porque eu entendi que eu não tinha equilíbrio. Comigo era 100% trabalho. Ou 100% a igreja. Sabe? Ou o que sobrava que era da família. Então Entendi. existia uma inversão de valores na minha pirâmide de viver. E aí Deus começou a mudar isso. Aí eu comecei a lembrar primeiro que eu existo. Eu descobri que eu precisava me amar. Como isso é importante, né, Eliette? Para nós mulheres, né? Homens, mulheres, pessoas, quem vai ver essa entrevista, pode ser homens, mulheres, não sei. Isso que você falou, isso é muito importante. Eu me amar. Eu me amar. Eu me amar. Sabe, amada, quando você pega aquele versículo, amar o próximo como a ti mesmo, eu jamais vou amar você, ou qualquer pessoa que seja, se eu não me amar primeiro. É verdade. Se eu não me amar, se eu não me cuidar, eu não consigo amar e cuidar do outro.
Então foi como Deus começou a me preparar, a me mudar. Aí eu comecei a ver o quanto eu era importante. E aí o autocuidado começou a tomar conta da minha vida. O autocuidado começou a fazer parte da minha vida. Não só o autocuidado espiritual, mas o autocuidado com o meu corpo, com a minha pessoa, com o meu coração, com a minha alma, com o meu espírito. E aí eu comecei a trabalhar essas questões dentro de mim. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Nós precisamos cuidar dos três, né? Dos três. E muitas vezes nós negligenciamos um ou outro, né? Negligenciamos. Então a mesa de Maria veio para isto, nesse tripé de corpo, alma e espírito. Então quando eu falo de mesas de Maria, eu estou falando do corpo, eu estou falando da alma, eu estou falando do espírito. Quando eu falo que hoje também eu estou com a jornada, né, a jornada da mesas de leitura, que eu leio livro com mulheres, né? Então é muito bacana ler livro com outras mulheres, tudo online, mas é maravilhoso. Então eu já estou em duas etapas, né, de duas jornadas, né? Segunda edição já da jornada das mesas de leitura também, que eu estou me apaixonando por elas. E agora eu também começo a falar das atletas de Cristo. Eu descobri que o autocuidado com o meu físico fez toda a diferença na minha vida. Como isso mudou. Me mudou completamente. Então, eu começo a falar também do autocuidado físico. Então, as mesas de Maria, ela pretende trabalhar essas vertentes da mulher. Porque muitas vezes nós, mulheres, cuidamos de todo mundo. Quem cuida de nós? Cuidamos da casa, cuidamos do esposo, cuidamos dos filhos, cuidamos dos nossos pais, cuidamos da família. Quem cuida de nós? Então, a mesa de Maria, ela nasce com esse propósito de cuidar de quem cuida. Você Sim. cuida de todo mundo. Quem cuida de você? Uhum. Então, a mesa de Maria vem para trazer esse espaço de escuta, esse espaço de encontro, esse espaço de conexão com outras mulheres e conexão com você mesma. Então, a mesa de Maria, ela surge como esse chamado de Deus para mim, para eu reunir mulheres ao redor de uma mesa. Qualquer tipo de mulher. Não somente a mulher cristã. Sim. Qualquer mulher. Aquela mulher que bem-vinda, deseja crescer, aprender, que assim, fazer uma diferença também na vida de outras mulheres, de outras pessoas, né? Porque eu vejo assim que você, nossa, 24 anos trabalhando com o Ministério de Mulheres. Não é fácil, não, né? Não. Mas eu tenho certeza que essas mulheres se espelharam muito em você, né? Viram você, assim, como uma pessoa que faz a diferença na vida delas. E eu acredito, sabe, Eliette, que hoje o Senhor, Ele quer levantar mulheres assim. Ele conta com mulheres assim, com mulheres que querem fazer uma diferença, mulheres que possam impactar outras mulheres, mulheres que possam impactar famílias. E esse projeto Mesas de Maria, assim, quando você comentou a primeira vez, que eu até recebi um convite seu, fui na sua casa, e foi assim, um tempo maravilhoso, muito bom ali, que eu vi aquele projeto ali, assim, gente, que maravilhoso. Que maravilhoso você poder sentar numa mesa, porque hoje a gente não tem tempo para sentar na mesa, né? De sentar à mesa. Você não tem tempo. E você sentar, você ouvir outras mulheres, você aprender com outras mulheres, você poder passar da sua experiência para as outras mulheres. E mais do que tudo, você descobrir quem você é, a sua essência. Justamente. E poder ensinar outras mulheres também. Isso é maravilhoso, né? É um tempo de pausa. Desacelerar, nós estamos aceleradas, não é verdade? Sim. Mas é um tempo para desacelerar. Estamos aceleradas demais. É um tempo que você precisa se encontrar. Sabe aquele tempo que você não tem tempo nem para tomar uma água, não é verdade? E aí o que Deus faz? Crie uma mesa só para você, aonde você vai ser mimada, aonde você vai ser cuidada, aonde você vai ser orientada, aonde você vai receber uma direção de Deus, uma palavra de Deus, um confronto de Deus em amor. Então, essa mesa, ela vem para trabalhar o coração da mulher, para olhar para ela olhar para dentro. Porque quando nós nos tornamos melhores, aqueles que estão ao nosso redor são beneficiados. E como isso é importante para a gente, né? Eu, assim, às vezes você senta numa mesa para tomar um café com... Eu vou contar uma experiência, assim, minha mesa, às vezes em família com meus filhos. Como você comentou da mesa, gente, a mesa ela é muito importante. As pessoas hoje, na Eliette, elas não têm tempo para sentar mais na mesa, né? As pessoas hoje, elas estão envolvidas assim, um vai para o quarto,
Um vai pro sofá, Isso. o outro tá no celular, tô comendo, tô tomando café, tô almoçando com o celular na mão, né? Mas cada um num canto. E às vezes eu fico assim pensando assim, às vezes essa experiência da mesa, de você tirar esse tempo, desacelerar. Às vezes eu tô lá na minha casa com meu marido, meus filhos, meus netinhos, minhas noras, e a gente senta na mesa para um almoço, que eu gosto de preparar a mesa para a gente almoçar, entendeu? Para tomar um café. E você senta ali e você começa a conversar, bater papo ali com a sua família. Como é que isso é bom? Isso gera comunhão, né? Gera comunhão. E a ciência, hoje os cientistas estão comprovando através de estudos, que sentar à mesa muda a história. Muda a história das pessoas que têm o hábito, principalmente das nossas crianças. São mais inteligentes, saem melhor na escola, não são ligadas ao vício, porque a mesa é um lugar de ensino. Mesa é lugar de conexão, mesa é lugar de cura. Então, Comunhão, intimidade, né? e eu não preciso, e eu quero falar para você mulher, que fala, mas eu sou sozinha, não coloco uma mesa, não tem ninguém para almoçar comigo ou jantar comigo. Eu quero deixar uma mensagem de Deus para o seu coração. Olha, não tem coisa mais maravilhosa do que você montar uma mesa só para você. Só para você. Um suplá lindo, uma xícara linda, um café, um chá delicioso. E aí, o que eu faço na minha vida hoje? Eu não sento à mesa sozinha. Eu preparo uma mesa com 2 lugares. Um para mim e outro para o Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E eu coloco a xícara do café para o Espírito Santo. Eu sirvo o café para o Espírito Santo. E ele toma café comigo. E são os cafés mais maravilhosos da minha vida. São quando eu termino, muitas vezes eu estou em pranto, eu estou em lágrimas, porque eu vou conversando com ele, eu vou tomando meu café, contando o que está acontecendo, como que ele pode me orientar. É o meu amigo. E a palavra diz que ele está aqui ao meu redor todos os dias, todas as horas, e nós esquecemos disso. Então, mesmo que você esteja sozinha, prepara uma mesa para você. Se dá a oportunidade de você se cuidar. Isso é autocuidado. Colocar uma mesa de café bonita só para você, isso é autocuidado. Então, e colocar para a família os benefícios, a ciência diz que são inúmeros. E ainda tem cientista dizendo que há um poder místico na mesa. E não tem nada de místico nesse poder. Porque se você for lá em Êxodo 25, a primeira vez que a palavra mesa aparece na Bíblia, está lá em Êxodo 25. Sim. Você sabia que aquela mesa descrita lá em Êxodo 25 tem a altura, tem a largura similar das mesas que temos hoje? Sim. Quando Deus falou para Moisés o que ele deveria colocar na mesa, as louças, o que deveria ter na mesa, e ele ainda deu uma dica fundamental para Moisés, que o pão da presença Jesus nunca faltasse sobre a mesa. Então, quando nós sentamos à mesa, Jesus está na mesa. E se a gente ver as mesas de Jesus, são maravilhosas, são ensinos tremendos. Verdade, Jesus, assim, ele ensinava em vários lugares, mas a ceia, por exemplo, que é um memorial para nós, foi numa mesa. Então, a mesa de Maria é um lugar de transmissão, de fé, de sabedoria, de autocuidado por gerações. Que aquilo que você aprende, aquilo que você vive, você consegue transmitir para outras pessoas e principalmente para a sua família, que é o nosso maior legado, Sim. que é o nosso maior ministério, né? E aí, nesse tempo todo, nasce então o nosso programa. Eu chamo de programa. Eu chamo de programa, por que eu chamo Mesas de Maria de programa? Porque dentro deste programa de mesas, surgirão várias mesas. Hoje eu diria que eu já estou trabalhando com 3 projetos dentro desse programa. A mesa presencial, que acontece uma por mês, né? Na sua casa. Na minha casa, eu abro a minha casa, eu abro a porta para hospedar os anjos do Senhor que chegam na minha casa. E, gente, eu tive a experiência de ir na casa da Eliette, e é uma mesa, assim, maravilhosa, uma mesa lindíssima. Ela prepara, assim, tudo com muito carinho, muita dedicação, assim, é tremendo. Ela é uma mesa temática, né? Não é uma mesa por mesa. Então, todos os objetos que vão em cima da mesa, todos os mimos que preparamos, a palavra que é ministrada, tudo é temático, tudo é terapêutico, tudo é para trazer cura,
Trazer encontro, esperança. esperança para aquela mulher que está tão angustiada, para aquela mulher que está cansada, para aquela mulher que está dizendo basta, chega, vou chutar o balde. É para aquela mulher que precisa de uma pausa na sua vida. Uma pausa para café, para refletir, para pensar, para se encontrar com ela mesma e se encontrar com Deus. E com outras mulheres também, né? Porque quando a gente senta numa mesa, né, Eliette, para conversar com outras mulheres, como a gente aprende também, né? São tantos testemunhos, né? Muito, 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 muito. Eu acho que quando nós sentamos à mesa com outras pessoas, nós começamos a ver que o nosso problema, ele começa a ficar pequeno. Sim. Porque você vai conectando com outras pessoas com muito mais dificuldades do que a sua, e você fala, meu Deus, eu ainda estou reclamando dos meus problemas. Então, é um choque que você tem de realidade para quem você é, para o que você está vivendo. Então, Deus nos convida, na verdade, para trazer a esperança ao nosso coração, para nos fazer a encontrar e reencontrar. Encontrar conosco mesmo, encontrar com Deus, reencontrar com amigas que às vezes tem tempo que você não vê, mas naquela mesa você se encontra. Então, a mesa tem um aspecto também terapêutico. Sim. Tem um aspecto Sim. também terapêutico, né? E é um A mesa cura, né? A mesa cura. A mesa cura. Então, a mesas para a mulher não é um tempo que ela joga fora, é um tempo que ela ganha, é um tempo de qualidade. E ela sai dali mais renovada, ela sai dali com mais esperança. Eu tenho pessoas que participam de uma mesa, quando eu estou abrindo, elas querem participar na outra mesa, porque são temáticas diferentes. Então, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que cada mesa tem um tema, cada mesa tem um propósito, cada mesa Deus quer trabalhar, cada mesa Deus quer falar alguma coisa para alguma mulher. E cada mesa alcança mulheres diferentes. Diferentes. Né? Mulheres vivendo realidades diferentes, Isso, né? Mas elas se isso. encontram ali num único propósito, né? De crescer, de aprender, de trocar experiências, isso. né? E aí as pessoas ficam na dúvida de como que acontece. A minha mesa, ela acontece uma vez por mês, né? Na minha casa, é uma mesa pequena, então as vagas são limitadas. Você não né? abre assim, por exemplo, quantas pessoas você coloca na mesa? Qual a quantidade, assim? Hoje eu estou trabalhando com 12. Sim. 12 mulheres à mesa. Então, como que a pessoa chega para fazer a inscrição? Então, eu tenho uma comunidade chamada Mesas de Maria. Sim. Lá na nossa bio, qualquer pessoa pode entrar nesta comunidade. E na comunidade eu falo da Mesa de Maria, eu falo da jornada da mesa de leitura, Sim. eu falo das atletas de Cristo, que nós estamos num grupo todos sábados, 7 horas da manhã, caminhando e correndo, com mulheres que querem se tornar mais saudáveis. E aonde é isso? Lá no Parque da Cidade. Sério? Vou começar aí também, tá? Bora, pessoal. 7 horas da manhã, nós estamos lá com um grupo de mulheres todo sábado. E aí a gente está querendo fazer outras experiências nessa... Mas vocês vão lá, assim, correm, depois tomam um café ou não? Às vezes a gente corre, toma café, nós estamos querendo fazer canoagem. A gente está com um projeto muito legal. Menina! Muito legal. Ó, gostei dessa ideia, tá muito top. Então, quer dizer, você não tem coragem de andar sozinha, eu fico desanimada. Saia da cadeira da preguiça, saia da cadeira do desânimo e venha para as atletas de Cristo. Isso atrapalha muita gente, né? A questão do conforto. Porque assim, a gente está muito preso numa zona de conforto, né, Eliette? E nessa zona de conforto, né, nessa preguiça, às vezes a gente perde a oportunidade de aprender, de crescer, de conhecer pessoas. E ganhar saúde. Ganhar saúde. Que é o mais importante, é a saúde. Não é fazer para você ser sarada, bonitona, não é nada disso. É saúde. Você envelhecer com saúde. E quando você está com outras mulheres, assim, porque assim, mulher quando se junta é muito bom, né? Muito, muito. A gente muito brinca, bom. a gente ri, né? Você, assim, quando você está com outras mulheres ali que têm o mesmo propósito que você, o mesmo pensamento que você, a sua mesma motivação, então, assim, é muito bom. Né? Então, você, assim, você ri, você se diverte, você fica mais leve. Quando você sai, você está mais leve. Parece assim que você tirou um peso das suas costas, né? Peso. É muito. A mesa cura. Né? Quando a gente diz e quando a gente canta, né? Que a mesa cura, a mesa transforma.
A mesa abre os olhos. A mesa lá da estrada de Emaús, quando Jesus sentou à mesa que eles não tinham visto, então a mesa é o lugar de abrir os olhos. Então é a hora que você fala, uau, eu não estava nem pensando nisso. Talvez Deus revele um projeto, Deus revela um propósito, Deus mostra um caminho que você estava diante dele, mas não conseguia enxergar. Então, o propósito da mesa é isto. Ela ser uma mesa acolhedora, uma mesa preparada com carinho, uma mesa preparada com um propósito, para te dar momentos especiais na sua vida, que vai marcar o seu tempo, marcar o encontro, marcar as conexões que você vai fazer com outras mulheres, naquele momento que você passa com a gente. Voltando assim para as famílias cristãs, né? Porque a gente está falando assim para um público cristão, claro que para todas as pessoas que desejam aprender, crescer. É um podcast que é para todos. Mas aqui é um nome já diz, né? Modo cristão. Você acha que está em falta mesa nas famílias hoje? Tá. A gente trabalha com mesa, nós já estamos trabalhando com mesa há mais de 15 anos, Sim. né? Trabalhamos lá na igreja mesmo, nós temos uma sala chamada Transformada para Transformar, e a gente ministra o princípio da mesa lá. E lá a gente vê relatos de experiências nos lares cristãos mesmo, onde a mesa não existe. Onde pessoas, já tivemos relato de mulheres que guardaram a mesa. Sério? Guardaram a mesa. Não precisavam de mesa porque tinha uma bancada. O que Satanás quer? Nos tirar da mesa. Nos tirar da mesa. Porque na mesa nós estamos aqui o quê? Olho no olho, né? Olho no olho, pé de igualdade. Ninguém é maior do que ninguém. Todo mundo está em pé de igualdade. A mesa tem propósito eterno. E existem princípios de Jesus nesta mesa. E o pão da presença está na mesa. E o que nós estamos vivendo nesse século? As mesas estão sendo colocadas de ladas, porque os apartamentos cada vez menores. Sim. E aí, o que tem no apartamento? Bancadas. A bancada você fica de frente com a parede. Você perde o olho no olho, você perde aquela interação que você tem com o outro por meio da mesa. Então, as estratégias, né, do inimigo e desse século que nós estamos vivendo é afastar as pessoas. Então, tirar as pessoas da mesa é afastar. Então, nós temos relato de mulheres que tiraram a mesa da sala, a mesa da cozinha, tiraram mesmo, só ficaram com a bancada. Nós temos relato de mulheres que todos almoçam de frente da televisão, com seus pratos ou com as suas vasilhas já todas prontas. Então, pessoas que já perderam o hábito de colocar mesa há muito tempo. Então, a gente vê que é um resgate de Deus, nesses últimos tempos, trazer a família para a mesa. Porque a mesa cura, a mesa restaura, a mesa é um lugar de aprendizado. E esse resgate, né, Eliette, começando pelas mulheres, né? Propósito Mesas de Maria, começando esse resgate por nós mulheres, né? Por nós mulheres. Essa é uma missão dada por Deus para mim e para você. Mas nós temos relato, né? É muito legal contar essa experiência. Nós temos uma sala de homens, né? Homens na nossa igreja, e um deles, a esposa trabalha também na sala com a gente. Aí ele falou, vou fazer uma mesa para os homens também. Que legal, e ele fez uma mesa para os homens, dando dica para os homens. Você acredita que tem mulheres que vão para a nossa sala hoje, falam, sabe por que eu estou aqui? Porque o meu marido começou a fazer a mesa. E eu precisava aprender também. Então a mesa, tanto o homem como a mulher, pode tomar a iniciativa. Sim. E deve, se ele entende os princípios da mesa. Que a mesa cura, que a mesa salva, que a mesa restaura, que a mesa cura. Que a mesa se revela coisas nessa mesa. Então, é aonde que você tem a oportunidade de almoçar e de jantar com seus filhos, de ensiná-los a se comportar numa mesa, a ensiná-lo a se abrir numa mesa. É a hora que o coraçãozinho dele se abre na mesa. É a hora, eu me lembro da minha infância, isso é muito lindo. Meu pai sentava à mesa e, olha, era o momento mais prazeroso da minha vida, quando o papai contava as histórias de quando ele era criança. E interessante que antigamente, né, Eliette, as pessoas sentavam na mesa para comer, não podia usar boné, não podia usar chapéu, não podia sentar sem camisa. Sem camisa, né?
Era um casar. respeito com os mais Meu pai velhos. tinha esses princípios. Entendeu, né? Isso. E a gente precisa resgatar isso. Resgatar hoje. isso. Não tem hoje o resgate é não ter celular na mesa, Sim. não ter televisão de frente à mesa, porque para que a gente possa ter um tempo de qualidade. Para não perder o foco, né? Eu tenho uma experiência da mesa com as crianças, né, um relato de uma das mulheres do nosso grupo, que a filhinha dela chegou triste em casa, não quis almoçar. Não quis almoçar, e aí no outro dia não quis tomar café, e a mãe começou a perceber que ela não estava bem na mesa. Talvez se não tivesse a mesa, a mãe não tivesse percebido que a criança tinha mudado. E esta criança, a mãe começou a pesquisar. Filha, o que você tem? O que aconteceu? Por que você está triste? Por que você não quer comer? Ela começou a não querer comer. Uma criança de 4 a 6 anos, mais ou menos. E aí, até que ela contou para a mãe que ela fazia balé e a professora falou que bailarina não tinha barriga grande. E ela começou a não querer comer por causa da barriga. Porque ela sentiu que a professora chamou que ela estava gorda. E aquilo deixou a menina numa tristeza muito grande. Se a mãe não tivesse percebido isso, lá na mesa, que foi na mesa que ela contou para a mãe, e a mãe começou a trabalhar com ela na sua autoestima, esta criança estaria até hoje com problemas na sua autoestima. Porque, em outras palavras, a professora havia chamado de gorda. Sim. E uma criança de 3, 4 anos ouvir que bailarina não é gorda, que bailarina não tem barriga, sendo que ela é mais cheinha, o que ela levou para a vida? Na mesa, tanto o pai como a mãe começaram a trabalhar o coraçãozinho desta criança. E ela conseguiu superar essa situação que para ela estava super difícil. Ela chorou na mesa ao contar para o pai e a mãe. Mas foi na mesa que eles descobriram qual era o problema desta criança. Você vê a importância, né, Eliette? A importância de você sentar à mesa e ficar atenta. E aí eu me lembro do meu pai. Você sabe, existe algo assim muito, muito extraordinário. Meu pai era muito bravo, meu pai era muito rígido. Eu achava que o papai nem tinha coração direito. E um belo dia, o meu pai foi contar a história da infância dele e contar a história do meu avô. E eu vi meu pai chorar na mesa. Naquele dia, o meu conceito que eu tinha do meu pai, ele mudou. Eu falei, olha, meu pai chora. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Eu vi meu pai chorar na mesa. E aí, aquilo ali, até hoje, me mostrou um lado mais humano do meu pai, que eu nem conhecia, que eu não sabia que ele chorava. Então, foi na mesa que eu vi isto no meu pai, que eu não sabia que ele tinha coração. Naquela época, eu era pequena, eu falei, ele tem coração também, ele chora. Então, eu vi meu pai chorando, todos nós choramos à mesa, junto com meu pai, quando ele relatava as histórias dele. Então, aquelas histórias da minha família, a história do meu avô, da minha avó, da minha bisa, tudo aquilo hoje eu carrego para a minha vida. São memórias que foram construídas ao redor da mesa. Memórias afetivas, Memórias né? afetivas. E memórias afetivas que você traz para mulheres hoje, né? Ensina mulheres hoje, né? Então, o que eu quero levar para estas mulheres, quando elas sentarem à mesa, para elas viverem uma experiência, para levar para a geração dela. Levar para os netos. Ah, mas eu não tenho hábito. E eu não estou falando de mesa, de louças. Eu não abordo nas minhas mesas, você tem que comprar a louça tal, a etiqueta, que o garfo fica aqui, a faca fica ali, isso é tudo muito importante. E vai chegar um tempo Mas não que é o talvez essencial. Não é o essencial. Nós não trabalhamos com a mesa de Maria falando de louças. Apesar de eu gravar muitos vídeos, que eu brinco com o meu parque de diversão hoje, são lojas que vendem coisa para casa. Não, porque assim, você chega numa mesa, você vê uma mesa assim, arrumada, é maravilhoso, é muito bonito. Mas às vezes, nós estamos falando aqui para mulheres, né? Às vezes tem uma mulher que ela não tem uma condição financeira que vai botar uma mesa chique. O que ela pode fazer? Que ela pode fazer, eu gosto muito da experiência que eu vivo quando eu estou na praia, que a casa é mais simples, a casa de praia, essas coisas assim, né? E aí quando a gente chega lá não tem nada, né? Você não leva a sua mudança para colocar lá. Então quando eu vou montar uma mesa, o que eu faço? Eu pego galhos de flores, de ramos na rua, ou no muro, onde eu achar, levo aqueles galhos, limpo, pego uma vasilha qualquer que eu tiver, até essa taça aqui,
Até essa taça eu transformo essa taça No jarro. num jarro. Eu coloco as florzinhas aqui e arrumo. E eu não preciso ter taça. Vai no copo, vai na xícara, vai na caneca. O que eu tiver, eu vou montar na mesa. Sabe por quê? O que é lindo na mesa é o cuidado. O que é lindo na mesa é o amor com que você faz aquilo. Então a beleza não está só nas lindas louças que colocamos, mas a beleza do cuidado. Aí você fala, meu Deus, não tem nem a xícara cada uma de uma cor, pires de cada uma de uma cor. Fica lindo, a mesa fica lindo. Fica linda, 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 mesmo você não tendo jogos completos, não. Coloca um de cada cor e vai ficar maravilhosa a sua mesa. Porque o que a palavra de Deus em Êxodo 25 diz? Olha, o que não pode faltar nesta mesa é o pão da presença. Verdade. Se tem o pão da presença, tudo fica lindo, maravilhoso, porque Deus transforma aquele simples em algo extraordinário, que traz um bem-estar para a família, para as pessoas. Então, nós não estamos falando de mesas no sentido de louças caras, coisas lindas. De luxo, né? De luxo. Estamos falando de mesa no sentido de sentar. Nem que fosse um copo. Tomar café no copo. Mas você está ali em comunhão, né? Está tudo bem. É aquele café no copo, é o que isto vai representar. O que vai trazer ali para vai aquelas trazer. pessoas que estão ali. Você Isso. sentar em volta daquela mesa ali, né? O que vai trazer para nós, para as mulheres, para a família, né? Isso, que nós vamos construir ali. Ali. Né? Quais são as memórias afetivas que serão construídas? E é gostoso, né? Quando você senta maravilhoso. numa mesa Olha, com bastante gente e você conversa, bate papo. maravilhoso. Você acredita Você quando descobre nós as coisas. descobre Porque, ó, coisas que você não. eu lembro que de uma das vezes que Danilo, meu filho mais velho, mora em Guarapari, que ele veio, né? Com ele, a Mariana, as crianças. E eu lembro que a gente sentava na mesa ali, aí ele, Murilo, contando as coisas que eles faziam quando eles eram jovens, assim, gente, mãe, a gente não fazia nada demais, mas a gente fazia umas, aprontava também, né, porque você acha assim, né, que eles faz nada, aí você descobre como eles escondem isso tudo, é maravilhoso. E é muito, você muito você ri em família, é gostoso, você ri em família ali, ri com suas amigas, né? Olha, eu falo que quando nós sentamos lá na minha casa, quando junta todo mundo lá, geralmente no sábado que a gente faz isso, vai chegando de manhã, a mesa do café está lá. Chegou 8 horas, a mesa do café 9. Aí o povo daqui tomou café às 8, continua na mesa. Aí chegou o povo das 9, continua na mesa. Das 10, continua na mesa. Mas nisto, né? Já tem alguém pensando no almoço, nós continuamos na mesa. Você acredita nisso? Acredito. Nós passamos 10, 12 horas sentados em torno de uma mesa na minha casa. Glória a Deus, olha, que bênção. Nós viajamos. Minha filha, nós viajamos, nós cotamos as passagens. Nós viajamos para vários lugares. Quanto família. Nós fazemos orçamento do hotel e saímos dali. O próximo encontro, ninguém viajou para lugar nenhum. Mas só o prazer de ter feito aquela viagem, só nos nossos pensamentos. E vamos prazeroso, lá, né? Gente, não tem preço. Olha, você passa o dia, meu Deus, mas já chegou a época na nossa família de dar meia-noite, meu pai fala assim, levantava, o pai dizia assim, vocês não vão embora, mas não, pelo amor de Deus, eu quero dormir. Pai, mas está cedo já são meia-noite. A gente não se dava conta que já era tarde da noite, nós estávamos em torno da mesa. Eliette, e hoje a gente não vê mais isso. Não vê. Infelizmente, em muitos lares, no meio das famílias, a gente não vê. Não vê isso. É triste, né? E a pesquisa diz que você precisa, pelo menos, fazer 5 refeições. 5 refeições durante a semana. Você muda a história da sua família. Você imagina quantas refeições fazemos ao longo da semana. Mas no mínimo 5 refeições, você já tem benefícios para a sua família. Isso é as ciências. São cientistas fazendo pesquisa e mostrando, via ciências, o benefício da mesa. Se você não tem, porque a vida é corrida e tudo mais, faça pelo menos 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, um almoço em família. Um horário, especifique um horário. Olha, todo mundo trabalha, mas tal horário. E aí o que a gente também fala? Mãe que trabalha o dia todo. Como eu já fiz muito isto, já trabalhei corrida. Saia, deixa o café da sua família, faz à noite,
Prepara a mesa à noite, deixa a mesa preparadinha para os seus filhos, para o seu esposo, deixa um bilhetinho, amo você, deixa na mesa. Isto cura, minha amada, isto cura. Isso vai mostrar para sua família que eles são importantes. Que eles são importantes. Eu não estou presente, mas eu deixei algo porque eu amo a minha família. Isso é cuidado. Isto é que cuidado. falta hoje um cuidado, né, Eliette? Que falta. Falta um cuidado na família, né? Porque a mulher está muito sobrecarregada, né? A mulher trabalha fora, a mulher trabalha em casa, a mulher faz tudo. Faz. E é por isso que mesmo Maria vem para trazer um alívio para as mulheres. Ela cuida de todo mundo e ninguém cuida dela. E a mesa de Maria vem para cuidar de mulheres. Deixa eu te falar, foi difícil você fazer essa transição porque você ficou 24 anos com mulheres, né? Depois você vai para um projeto pessoal, porque isso é pessoal, né? É pessoal. Deus te deu agora um projeto, não deu um projeto para a igreja. Porque você trabalhando no Ministério de Mulheres, né, era para a igreja, era no coletivo ali, agora não, agora é algo pessoal seu. Como é que foi essa transição? Pessoal. Te deu medo? É um desafio muito grande, não é? É um desafio. Talvez esse seja o segundo desafio. Eu vou dizer, dois grandes desafios na minha vida. O primeiro foi que eu morava em Colatina e vim para Vitória. Mas eu disse que Vitória era o último lugar da minha vida para eu morar. Eu jamais queria morar em outra cidade que não fosse a minha cidade de Colatina. E por isso eu fiz um propósito com Deus durante um ano, de orar na decisão que Deus iria trazer. E eu me lembro de uma oração que eu fiz, eu falei, Senhor, se o Senhor está neste negócio, eu não quero derramar uma lágrima de tristeza, de arrependimento, pela decisão que eu estou tomando. E fiquei 6 meses, um ano orando, jejuando, pagando um preço para eu mudar. Oração, né? Pedir a direção de Deus. Foi uma experiência, amada. Eu fiquei um ano de oração e jejum. Um ano sem tomar café da manhã. Um ano que eu não tomei café da manhã. Somente por um propósito que eu tinha, porque eu queria ouvir Deus. Esse fica a minha primeira dica para você. Quando você quer decidir, Deus quer falar com você. Mas se você não vai para a intimidade com Ele, não tem como você ouvir. E eu fiz isso. Nesse segundo propósito, quando em 2024 Deus começou a trabalhar no meu coração, que era o tempo de eu passar o bastão, porque Ele tinha algo novo para mim. O nosso último congresso, olha como Deus faz. Eu não tinha ligado as coisas, mas Deus trabalha de forma extraordinária. No nosso último congresso Deus de mulher... de uma forma que a gente não entende, Não né? entende. Lá na frente nós vamos entender, né? Lá na frente. Aí veio, em 2024, quando a gente terminava um congresso, que a gente já começava outro, vinha o tema. O tema do próximo congresso era uma nova estação. Uma nova estação para você, 2025. Né? Mas eu não tinha se ligado ainda, né? Não estava ligada a isso. E quando porque, na verdade, Deus ele vai preparando, né? A gente vai dando, assim, sinais, te mostrando, vai te revelando. Porque, às vezes, o Senhor ele não revela. É o que diz Abacuque, né? Escreve numa tábua bem grande. Primeiro outdoor está na Bíblia, né? Que nasceu, está lá em Abacuque. Escreve numa tábua bem grande, aonde todo mundo passar e poderá ler. Está lá na Bíblia. Lá. Então, assim, ele vai revelando aos poucos, né? Vai te preparando, que ele vai me preparando. E aí, quando a ficha caiu, eu falei assim, olha, o último congresso é a nova estação. Meu Deus! Meu Deus, aí a ficha caiu. Uma nova estação para você, no seu ministério pessoal, né? Não tinha caído a minha ficha, que aquilo ali era uma direção de Deus para a minha vida. E aí, quando eu senti que era mesmo, eu fiz a mesma oração que eu fiz há quase 30 anos atrás, lá em Colatina. Senhor, se é o tempo de eu passar o bastão, que não fique no meu coração nenhum resquício de tristeza ou lágrimas por eu estar entregando o ministério. Porque eu não estava entregando, eu estava passando. Passando bastante. Passando bastante. Então, eu não quero ter esse sentimento. Porque se isto acontecer, não é o teu tempo. Menina, como é bom, Eliette, quando a gente entende o propósito de Deus, não é verdade? E quando você quer alinhar o seu pensamento ao pensamento de Deus. Isso é o mais importante. Quando acontece um alinhamento, você pode ir sem medo na direção que ele está te dando. E flui, né, Eliette? E flui. E olha, porque assim, você, depois do projeto, desse programa Mesas de Maria,
olha o que você já acrescentou no Mesas de Maria. Tudo vai fluindo. Tudo vai fluindo, Deus vai encaixando as coisas sem você pensar sobre isso, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu saí tão leve, tão feliz, porque eu estava passando o legado, que eu estava entregando um ministério para outras mulheres cuidar, que eu estaria junto, mas aquilo não me gerou tristeza, nem nada, Paz, nada, né? paz. Tudo A que é de Deus paz é paz, que né? excede o entendimento. É aquela paz que a gente fala tanto na Bíblia, que excede o entendimento. Então eu senti muita paz com isto. E com isso Deus foi trabalhando comigo. Foi me mostrando, foi me mostrando. Então hoje, neste programa que eu estou chamando atualmente de um programa, eu tenho a boa parte, que é a Mesa de Maria. Eu tenho agora a Jornada da Mesa de Leitura. Eu tenho agora fazendo esse movimento com as mulheres, porque foi um Atletas, milagre. né? Atleta de Cristo, para mim, minha irmã, eu odiava academia. Você acredita que quando eu trabalhava, as mulheres me perdoam, que eu já pedi perdão a várias mulheres, e as que vão me ouvir agora me perdoam. Falta de conhecimento, falta de sabedoria. Quando eu trabalhava como louca, meu nome era trabalho, sobrenome era serviço, quando eu olhava as mulheres lá bombadas e tal, mulher, falta de serviço, cabo de vassoura, e isso, eu criticava, acredita? Acredito. Que eu criticava aquelas mulheres. Acredito. Quando eu vou hoje para os meus treinos, eu falo, meu Deus do céu, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria fazer treino. Eu nunca imaginei que eu iria correr. Eu nunca imaginei que eu ia me cuidar. Então, para mim, hoje, falar de autocuidado para a mulher é tão maravilhoso, porque eu sou prova viva. Você acredita? Olha, eu vou confessar um outro pecado. É pecado. Eu creio que é pecado, porque não faz sentido isso. Eu nunca fiz aula de educação física na escola. Você acredita nisso? Acredito. Nunca. A Jesus capacita, Todo né? ano eu tinha atestado médico. Eu não sei que doença era aquela que eu tinha, que eu não podia fazer. Eu não fazia, que eu tinha atestado médico. Você acredita na escola? Porque eu odiava educação física. Eu escapava dela sempre, 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 para eu não fazer educação física na escola, porque eu não gostava. Interessante, Eliette, que você está falando aí, que você falou que você está ensinando mais algo que você aprendeu. Que eu aprendi. Como isso é importante, você ensinar algo que você também está vivenciando, né? Vivenciando. Igual você, toda essa trajetória sua no Ministério Mulher Bela, né? Como líder, hoje você tem ali Um credenciamento para você é falar. credenciada para falar Para falar. sobre a questão da mesa, né? Ali, o ensinamento que você teve na sua infância, na sua juventude, ali com seu pai, com sua mãe, com sua família na mesa, e agora você vivenciando essa questão do autocuidado, mas você pratica, você vive e ensina aquilo que você está vivendo. E quando fala da mesa, e quando comecei a trabalhar com mesa, foi no meseiro, porque na minha igreja nós temos meseiras. Uma vez por ano a gente tem meseira, que é um evento para mais de 200 mulheres com mesa, né? E quando nós começamos esse projeto lá na nossa igreja, com o Ministério de Mulheres, ali Deus também estava trabalhando. Sim. Eu me apaixonei pelo projeto, eu me apaixonei pela visão do Meseiras, eu amei fazer mesas. Então, é o próprio Deus ali, já colocando no seu coração aquilo que para onde ele iria me levar. Onde ele iria te levar lá, já estava te preparando para um projeto lá na frente, para esse projeto que você tem hoje, o Mesas de Maria. Né? Flávia, e eu gosto muito, sabe, eu tenho um conceito que talvez ele seja até errado, mas é um conceito pessoal meu mesmo. Eu tenho muita dificuldade de seguir pessoas, seguir ordem, seguir comando de gente que só sabe falar, mas não sabe fazer. Sim, Então, eu sempre parto do princípio, para você me liderar, você precisa saber fazer. É muito difícil você ensinar coisas que você leu, mas que você não sabe fazer. Não, gente, nós temos que a gente tem que ensinar aquilo que a gente vive. Que a gente vive, que a gente sabe. Porque você teve o aprendizado, você vai passar algo para alguém que você aprendeu, na sua vivência. Isso aí. Então, o autocuidado com o corpo, para mim, é troféu. Se eu correr 5 minutos, para mim é troféu. Porque alguém que nunca quis fazer, para mim isso é o máximo que eu estou fazendo na idade que eu tenho hoje. Para mim isso é o máximo. Mas só que eu quero ajudar mulheres a chegar mais cedo do que eu. Você sabe com quantos anos eu comecei a me cuidar? Com 60 anos, amiga. 60 anos.
que eu comecei a me cuidar. Você já imaginou que loucura? Até os 60 anos, eu vivi para tudo e para todos, de menos para mim. Então, com 60 anos, eu comecei a me cuidar. Então, isso é muito bacana. Quando eu falo da jornada de mês de leitura, eu não gostava de ler. O gosto pela leitura foi uma jornada na minha vida. Então, quando eu sento numa mesa para ler com mulheres, eu digo, eu também fui como você, eu também não gostava de ler. E hoje eu sou apaixonada pela leitura. Então, hoje eu gosto de ler. Então, eu sei dizer para você como fazer. A questão de casa, né? A questão de casa é um aprendizado também. Estar na mesa, gostar da mesa, é um aprendizado. Porque, como eu sempre trabalhei fora, casa para mim era meio difícil. Eu e a dona cozinha, a gente tinha desentendimento constante. Eu e o fogão, nós não éramos amigos. Não tinha amizade entre nós. Até porque, né, Eliette, a mulher, quando ela trabalha fora, ela tem uma jornada dupla, tripla, né? infelizmente, E acaba a gente se afastando de algo, né? Algo você algo vai deixar a desejar. vai deixar a né? desejar. Então, quer dizer, falar de mesa, não tem como não falar de cozinha. Falar de mesa, não tem como você não falar do fogão. Porque ambos se completam, né? Então, para mim, isso é cura. Para você ter ideia, eu me lembro, na época, a mãe do pastor Rogério, ela fazia parte da rede de oração com a gente. E ela era das mulheres mais... Não, a mãe... A avó do pastor Rogério. A avó do pastor Rogério. Você acredita que ela não gostava de cozinhar? E lá na rede de oração, um dia, ela contou uma experiência, menina, aquilo marcou minha vida. Ela dizia que ela chorava muito na frente do fogão. Eu falei, me identifiquei com ela, eu falei, eu também. Eu também não gosto muito de fogão. E falei, como é que a senhora superou isso? O anjo cozinheiro. Gente, eu não esqueço nunca da avó ensinando para nós. O anjo cozinheiro, mas existe anjo cozinheiro? Eu falei, existe. Ela falava, existe. Mas como assim? Falou, toda vez que eu estava no fogão, quando eu queria chorar, eu orava para o anjo cozinheiro. Anjo cozinheiro, em nome de Jesus, vem aqui me ajudar a cozinhar, porque eu não sei. E não é que ele me ajudou? Menina, a rede de oração foi contaminada pelo anjo cozinheiro. Todo mundo que tinha dificuldade na cozinha, inclusive eu. Eu falava, Senhor, a avó falou que tem um anjo cozinheiro, me ajuda aqui. Você acredita que eu comecei a pegar o gosto pelo fogão? Eu comecei a me aproximar do fogão, que eu era distante dele. Eu comecei a me aproximar dele. Então, quer dizer, é tudo processo de aprendizado. Então, quando eu vejo mulheres, eu não gosto de cozinhar. Eu também não. Mas eu vou dizer para você que eu já aprendi muita coisa e hoje acho que a mesa, o fogão, ele é importante. Claro. Eu não gosto de correr. Deus me livre de atividade física. Filhinha, eu odiava. Eu odiava. E hoje eu estou andando, correndo, treinando. Você acredita? Fazendo pilates, fazendo treino. Você acredita? Para quem criticou, para quem falou. Então, tudo isso é um aprendizado muito grande na minha vida. Então, hoje, trabalhar com as mulheres, trabalhar com Mesas de Maria, eu me sinto credenciada para falar de coisas que eu vivi, que eu aprendi, que Deus mudou, que Deus tem transformado. É sobre isso. Então, as mesas, ela traz uma parte prática de muitos desafios para muitas mulheres. Né? Como romper esses desafios. Hoje nós encontramos mulheres, minha amada, pasme você, mulheres que falam mesmo, eu não sei arrumar uma casa. Um dia uma me pediu se eu poderia. Eu falei, posso? Eu amo arrumar casa. Falar em faxinar é comigo. Eu amo faxinar, trocar tudo de lugar. Nossa, coisas novas dentro de casa. Sou apaixonada por faxina. Eu gosto. E aí, essa mulher um dia me perguntou, eu falei, gente, só falta isso. Eu agora começar a ensinar a limpar a casa, arrumar a casa. Uai, minha filha, olha, Deus te levantou para ensinar mulheres, então. Menina, você acredita que teve gente que falou, mas eu não sei. Aí eu falei, ainda brinquei. Ela falou, brincando, eu falei, eu te ajudo. Eu vou lá para sua casa, vou te ajudar a você faxinar, vamos fazer a faxina juntas. Esse, né, Eliette, né? É o retrato das mulheres de hoje, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? Então, assim, se Deus tem levantado para ser um orientador, um guia para essas mulheres, que seja até para ensinar uma casa. Isso. Amém. Quando eu pensei em parar, o texto que Deus me deu, que me deu até um arrepio,
É Tito 2. Tito fala sobre as mulheres Fala as mais mulheres velhas, mais velhas. ensina mais, Quando as mais nós, novas. mais maduras, pensamos que está na hora de parar, de desistir, não. Deus nos deixou um legado. E é esse legado que a gente tem que passar para a próxima geração. Porque senão se perde. Se perde. Está se perdendo, Está se Eliette. perdendo. Eu penso né? assim que... Está se perdendo. Eu penso que Deus, ele está querendo levantar muitas mulheres para ensinar essas meninas mais novas. Mas não. É necessário. É necessário ensinar as mais jovens. É necessário. E aí, por que Tito 2 falou muito ao meu coração? No período que eu fiquei, nos meus 10 anos afastada da presença do Senhor, minha amada, só em lembrar eu me emociono. Porque foram 10 anos que se eu tivesse encontrado Mesa de Maria, se eu tivesse encontrado uma mulher mais madura para chegar junto de mim e ter me ajudado, eu não precisava ter vivido o que eu vivi, os atalhos que eu peguei, Sim. as dores que eu vivi. Se eu tivesse alguém do meu lado que pudesse ter pegado nas minhas mãos e me ajudado. Era muito jovem, né? Eu me casei com 16 anos, eu era muito jovem. E nesse período todo que eu fiquei afastada, longe, ninguém. Não achei, não me lembro, na minha história, de nenhuma mulher. Quando eu voltei para Jesus, eu lembro de um casal que me abraçou e me ajudou a caminhar. Esse casal foi bênção na minha vida. Mas durante a minha caminhada eu não encontrei uma mulher que pegasse na minha mão e dissesse, olha, esse caminho aqui não. Eu encontrava amigas que pensavam como eu, que faziam como eu, mas uma mulher madura, uma mulher experiente, uma mulher que quisesse abraçar uma mais jovem, sem juízo, sem experiência, eu não encontrei. E quando eu pensei em parar, foi o que Deus falou para mim, não. Você vai fazer com outras mulheres aquilo que não fizeram com você. Então essa é a minha missão. É fazer com as mulheres aquilo que eu não recebi. Porque se eu tivesse recebido, eu tenho certeza que eu teria trilhado outros caminhos, sabe? Então essa é a minha missão. Então eu não parei porque eu tenho esse chamado. Deus me chamou para isso, para ensinar mulheres. E às vezes a gente pensa, eu já estou com uma certa idade, tal. E quando eu penso assim, Tito 2 vem na minha cabeça, vem na minha mente, no meu coração, eu tenho um chamado. Quando o Senhor, quando Deus, né, ele chamou Moisés, né, para ir resgatar o povo do Egito, ele tinha 80 anos. 80 anos, é. E aí você, quando Caleb chegou e diz, eu me sinto um menino jovem, pode me dar o que é meu. Então você vai vendo na história da palavra de Deus, homens mulheres, que se dispuseram a ajudar outras. Não importa a né? idade. Quando Isabel se prontificou em cuidar de Maria. Não importa a idade. Não importa a idade. Então, é esse o propósito. E eu me sinto credenciada, sabe? Glória a Deus, então, é quando eu falo da mesa de Maria para sentar, o princípio da mesa, a importância da mesa, a cura que a mesa traz, a transformação que a mesa faz na vida das pessoas. Quando eu falo do autocuidado físico, quando eu chamo mulheres para correr, quando eu chamo as mulheres para caminhar, eu quero motivar mulheres para sair, porque eu comecei com 60, mas o correto é começar com 20, com 30, não com 60. Graças a Deus, que eu já tenho 7 anos que eu estou na caminhada do autocuidado, mas eu comecei com 60. Então, é Deus me chamando para esse propósito. Para esse tempo para também, esse tempo, né? para ajudar as mulheres. E aí a gente tem um instrumento que é a tecnologia, que está nos ajudando a chegar mais longe, ajudar mulheres. Porque eu tenho um propósito. Então, eu tenho um propósito de chegar à mentoria. Eu quero trabalhar com mentoria para mulheres. Ajudar as mulheres a crescerem, caminhar passo a passo com mulheres. Esse é o meu propósito. Esse é o meu sonho. Eu quero agora começar a trabalhar com produtos digitais, com curso para mulheres mesmo, sabe? Então, eu quero começar a trabalhar também com esse tipo de cursos, oferecendo curso para as mulheres, para crescer, para aprender, momentos online, momentos presenciais. Então, Deus me chamou para isso. E eu tenho dito para o Senhor, enquanto o Senhor me der vida, enquanto o Senhor me der saúde, eu vou continuar abençoando mulheres. Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Se ele disse que eu não poderia parar, eu não poderia parar.
E não podemos, né, nesse E não tempo que podemos. nós estamos vivendo, mesmo diante assim, das adversidades, né? O Senhor está nos chamando, né? Está nos chamando. Chamando. Sabe, eu acho que as mulheres, elas perderam muito a identidade. Sim, Hoje as mulheres já não sabem mais quem é, porque a pressão do trabalho, a pressão da família, o casamento, é muita coisa para se a administrar. pressão dessa cultura pós-modernista, né? Que acha que a mulher ela tem que ser perfeita Perfeita em não? tudo, quase que não pode errar, não pode falhar. Se o filho vai mal na escola, é a mãe. Então, tudo vem sobre a mãe. E aí, quando nós entendemos isso e compreendemos claramente que as mulheres precisam de ser cuidadas. E descobrir a nossa identidade em Cristo. E né? descobrir quem somos. Descobrir quem somos é tudo. E talvez eu tenha vivido isto na minha vida. Até descobrir quem eu era, até descobrir que eu era importante, até descobrir qual era o meu chamado, aonde é que Deus queria que eu estivesse. O propósito Qual dele era na o sua propósito vida, né? dele? Tem muita gente que fala, eu tenho um propósito, eu não sei do meu propósito, eu não sei meu propósito. Propósito é uma jornada, propósito é uma caminhada, até você encontrar aonde Deus tem tentado trazer você. Sim. Então, isto é muito importante, você viver o processo. Porque tem muitas mulheres que querem chegar lá no chamado, mas não querem viver o processo. Não quer viver o processo. Isso Então, mata o chamado. Mata o chamado. Mata o chamado. Eu tenho que viver o processo para entender o meu propósito. Porque no momento que eu entendo o meu propósito, com certeza, no processo eu vou me preparando. No processo eu vou me ajeitando, eu vou me ajustando, eu vou sendo curada. Porque na medida que eu vou sendo curada, eu vou ter mais autoridade para curar outros. Porque o que Deus deu, o que Jesus deu para os seus discípulos? Autoridade e poder. Os discípulos caminharam com Jesus por 3 anos. Nesta caminhada, nesta jornada, quando ele terminou, o que Jesus entregou para eles foi poder e autoridade. Porque eles viveram o processo com Jesus. Eles aprenderam com Jesus. O que faltava para eles deslanchar? Para eles fazer muito mais do que Jesus havia feito. Poder e autoridade dado pelo Espírito Santo. E autoridade dada para o Espírito Santo. Então, quando a gente vai na caminhada, vai na jornada, no final dela, o que Deus vai entregar é isso para mim, é isso para você. O poder e a autoridade para você exercer o chamado que Ele confiou em você. Porque quando você começou a jornada, talvez você nem saiba. Mas quando você termina a jornada, você fala, uau, entendi. Então, hoje eu entendo por que eu vivi tudo que eu vivi. Vivi dias difíceis. Não é fácil liderar. Não é fácil liderar mulheres. Não é fácil liderar ministérios grandes. Não é fácil. É um desafio. É matar um leão por dia. E aí você mata o leão por dia quando você tem a presença, quando você tem um alinhamento com Deus. Eu só vou se o Senhor for comigo. Essa é a minha oração sempre. Senhor, se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Eu não vou se a tua presença não for comigo. Eu só aceito a tua presença. Eu não quero outra presença na minha vida que não seja a tua. Então, isso faz a diferença na nossa jornada. Sim. Sabe? Porque quando eu sento numa mesa, eu aprendo, eu cresço. Quando eu sento numa mesa de leitura, eu tenho conhecimento. Quando o conhecimento chega à consciência da importância daquele conhecimento na minha vida, é outro nível. Então, aí eu tenho consciência. Aí você precisa de vir a consciência na sua vida de quem você é, de quem você pode se tornar a ser, quanto você é importante, quanto que você se ama. E aí você passa a amar mais o outro, você passa a mais perdoar. E você vai se consertando até se tornar Aquilo que Deus deseja que você aquilo seja, que né? Deus deseja. Você vai tentando até se tornar. Eu não sou aquela mulher, mas eu vou no processo, Sim. tentando, até me tornar. Quando eu me tornar, o degrau. Aí eu vou mudando de degrau. Vai subindo de nível, né? Vai subindo de nível. E subir E de nível você- hoje é espiritual. E você, assim, só sobe de nível quando você encerra o outro. Né? Encerro.
Você tem que encerrar um nível, absorver tudo aquilo daquele momento para você ir para o outro nível, você está mais preparado. Outro Deus não patamar, entrega né? em mão, É. Deus não entrega nada nas nossas mãos se nós não estivermos preparados. Quando é de Deus, Ele só entrega quando Ele sente que você está preparado para um outro nível. Amém. Está preparado? Eu vou entregar isso para ela. Está preparado? Eu vou entregar isso para ela. Por isso que é passo a passo, devagar, devagar. Foi um ano eu semeando, você lembra disso? Foi um ano que eu semeei na vida de muitas mulheres. Depois, no final do ano, eu vi que foram mais de 120 mulheres. Que bênção, glória a Deus, hein? Semeei na vida destas mulheres. Começamos um novo ano, uma nova jornada, um novo processo, uma nova pegada que Deus está dando para mim. Então, quer dizer, é no passo a passo, é no todo dia, todo dia crescendo um pouquinho. E esse crescimento só vem com um alinhamento da minha mente à mente de Cristo. Centro da vontade de Deus, né? Centro da vontade de Deus. Intimidade, amada. Não tem crescimento espiritual sem palavra, sem oração, sem jejum e sem propósito. Quero recomendar para você que não sabe o seu chamado. Por onde você deve começar? Alinhando sua vida espiritual. Primeiro passo. E aí eu gosto muito de ler um livro, ele é cabeceira de cada tempo que eu sinto que eu preciso dar uma renovada na minha vida espiritual, eu leio esse livro, que é O Poder Secreto do Jejum e Oração. Uhum. Eu li com um grupo de mulheres, já li esse livro 4 vezes. Todas as vezes que eu leio, eu sou tremendamente edificada. Poder secreto da oração e do jejum. Isto aqui muda a vida espiritual, propósito, ministério, jornada de qualquer pessoa, Amém. principalmente de uma mulher. Porque se você não tem intimidade com Deus, não tem como Ele te entregar nada. Ele não vai entregar para uma pessoa despreparada espiritualmente falando. Porque Ele prepara, Ele capacita, mas eu tenho que dar o meu passo. Sim. Nós temos que fazer a nossa parte, A né? nossa parte, Ele não vai fazer. Vai não. Então eu tenho que desejar sentar numa mesa, eu tenho que desejar assistir um bom podcast. Eu preciso desejar isso, isso é crescimento. Ler um bom livro. Ler um bom livro, assistir ministrações maravilhosas que vão edificar a minha vida. Isso é passo de fé e a gente vai crescendo no processo. Então, na medida que você vai ouvindo, que você vai sentando, que você vai aprendendo, que você vai crescendo, Deus vai clareando o seu chamado. Eliette, nós já vamos para o encerramento, né? Mas assim, a gente vai tocando pontos aqui, você vai falando. Se a gente for, nós vamos Nossa, ficar aqui umas até. 5 horas de É. podcast aqui, muitas horas. Vamos marcar outro, né? A gente É, precisa marcar outro, vamos marcar. Vamos marcar, Porque sim. assim, você vai falando e a minha cabeça ela vai assim, nossa, olha, isso aqui, se a gente for entrar nesse assunto, vai dar assim, Dá muita vai dar conversa. muita conversa, mas infelizmente nós temos, né, um Tem. tempo para encerrar. Eu queria assim que você desse um recado para as mulheres. Falasse recado. primeiro onde que as mulheres vão encontrar informações sobre esse Isso. programa Mesas de Maria. Mesas de Maria. Desse um recado Então, para as mulheres. sobre a mesa de Maria, você vai entrar lá no meu Instagram, eliette.rs. Lá no meu Instagram, você vai lá na bio. Lá na bio tem um grupo, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Mesas de Maria. Lá eu falo de todos os projetos, de tudo aquilo que a gente está fazendo, eu comento lá com as meninas que lá estão neste grupo. Então você vai ser muito bem-vinda entrando na comunidade e vai ficar a par daquilo que a gente está fazendo. Porque quando eu vou lançar qualquer produto, qualquer coisa nova que eu lanço dentro do nosso programa, eu lanço primeiro para a comunidade. Primeiro eu divulgo dentro da Sim, comunidade, depois que eu divulgo no Instagram, depois que eu divulgo no Facebook. Mas primeiro é lá. Então, esse é o primeiro contato. E aí, você entrando na comunidade, eu vou te passar informações. E qual é a mensagem, né, que eu quero deixar para essas mulheres? Para você se permitir viver uma experiência de intimidade com Deus. Talvez tudo que você precisa nesse momento é parar, pausar a sua vida. E sentar uma mesa é isto, é sentar uma mesa para ser cuidada, para ser mimada, que esta é a proposta inicial da nossa mesa de Maria. É quando você passa, por quê?
Seu coração já está cansado, você está cansada, você está exausta. Família, esposo, família, trabalho, meu Deus, uma jornada. tri- Nós estamos numa jornada aí frenética de mulheres. Agora eu te pergunto, minha amada, você cuida de todo mundo. Quem cuida de você? Quem está cuidando de você? Você vai dizer para mim, sim, Deus é óbvio. Glória a Deus que Ele cuida de nós. Mas, além de Deus, qual é o cuidado que você tem ao seu redor? Quando preparar uma mesa com carinho só para você? Quando que te serviram algo só para você? Às vezes nós estamos carentes de coisas tão pequenas e tão simples. De uma pausa para um café com uma amiga. Isso muda a história. Então, primeira coisa, eu quero que você se permita viver. Porque estar numa mesa não é um encontro por encontro. É um lugar de cura, é um lugar de restauração, é um lugar que você encontra você mesma. Você encontra a sua identidade. É um lugar que você encontra com Deus. É um lugar que você fala, uau, não pensei nisto, mas a partir de hoje eu vou colocar isto em prática. Então, a mesa é lugar de cura, é onde o amor alcança os corações, Amém, glória a Deus. aonde o amor alcança o coração. Porque tudo que tem ali ao seu redor é amor, é cuidado, é carinho, é com esse propósito que a gente faz a mesa. Então, permita-se viver essa experiência. Venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer aquilo que Deus quer revelar para você. Às vezes você vai no culto, no chá de mulheres, fala, saí de lá, Deus não falou comigo, lá na multidão, falou para todo mundo, não falou comigo. Talvez Deus está preparando uma única mesa para você, Amém. só para você ouvir Deus, os relatos, os caminhos e a direção. Ele tem um ponto de direção para a sua vida e hoje eu deixo esse convite para você. E de forma especial, se você me permite, eu vou agora lançar uma mesa. No dia 20 de junho. 20 de junho teremos uma mesa com um tema muito interessante, do cobertor ao manto. O que o cobertor representa para você? O que o manto representa para você? Deus tem algo a revelar ao seu coração. Você que está cansada, está enjoada da rotina da vida, que precisa de dar uma pausa, que precisa aliviar um pouquinho a cabeça. Esta mesa é para você e eu estarei lá esperando você com o maior carinho do mundo. Amém, glória a Deus. Gente, estamos chegando ao final desse episódio de hoje. Foi maravilhoso, assim, tremendo, assim, muito edificante. Eu espero que você goste, que você aprenda e muito mais do que você ouvir esse podcast, ouvir essa entrevista, que você coloque em prática. E a minha oração é que você descubra o propósito de Deus para a sua vida e que você se coloque à disposição do Pai para se levantar como um homem, uma mulher, sabe, que vai fazer assim que vai causar impacto nessa geração, que vai fazer uma grande diferença nesse tempo que nós estamos vivendo hoje. E eu, para encerrar aqui, Eliette, eu trouxe uma lembrancinha para você, tá? Oh, meu Que Deus te Deus. abençoe, que Jesus prospere Obrigada. mesmo esse projeto, esse programa, Nossa. que você cresça, cresça mais e mais, e que Uau. Deus continue Amo. usando você, assim, poderosamente Muito nesse obrigada. projeto Mesas de Muito Maria. mesa de Tá? Maria. Deus te Que abençoe. Deus nos E abençoe. não vai faltar oportunidade para nós estarmos juntas Sim, novamente. vamos, Amém? vamos fazer muitas coisas juntas Amém. ainda. Glória a Deus, pessoal. Encerramos por aqui. Deus abençoe a cada um. Amém? Amém.